Olá, pessoal. Eu sou o professor José Manuel, sou tutor da disciplina Auditoria Hospitalar e coordenador do curso de gestão hospitalar que vocês estão inscritos. Estou aqui para apresentar para vocês essa disciplina Auditoria Hospitalar, que vai trazer um leque de possibilidades na vida profissional de vocês. O que é a auditoria hospitalar? É uma ferramenta, né, de gestão em saúde. Ela é utilizada para você tirar um retrato do teu processo, como ele está acontecendo, dos processos que estão acontecendo na sua organização, e ele vai servir exatamente para você ter subsídios para a tomada de decisão, principalmente para você melhorar a sua performance mediante ao seu trabalho, à sua clientela, aos seus colaboradores. Estou à disposição de vocês, espero que nós tenhamos um período que está começando um pouco atípico, mas seja bastante proveitoso para todos nós. Vocês estão à vontade para poder fazer contato comigo através do e-mail institucional e todo esse material vai estar disponível aqui para vocês no ambiente virtual da Universidade Castelo Branco. Tudo de bom para vocês, sucesso, contem comigo. A unidade 1 da disciplina Auditoria Hospitalar é composta de 7 itens. Nós vamos falar quais são os objetivos e os conceitos dessa disciplina, né, desse assunto, os princípios da gestão, né, em auditoria, tipos de auditoria, o ciclo PDCA e a melhoria de processos, auditoria como ferramenta de gestão efetivamente, processo de gestão de risco, que leva e vai dar subsídio a vocês, como gestores, a identificar os riscos para a sua instituição e a classificação desses riscos para vocês poderem atuar sobre eles. Vamos lá? Podemos conceituar a auditoria hospitalar como um estudo sistemático independente voltado para análise e comparação de procedimentos adotados durante o atendimento, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de um estudo sistemático, é que existe um planejamento para você executar efetivamente essa ferramenta. E ele é independente. Ele é feito por pessoas que não estão envolvidas diretamente com aquele processo. É um olhar de fora, é um retrato que você faz daquele momento. Você analisa e compara com o que você determinou como se fosse qualidade ou como você estudou como qualidade para a melhoria do seu processo. Então, quando você faz uma auditoria, você pega e analisa o seu processo de acordo a um padrão que você estabeleceu. E os objetivos ou os benefícios, né, que a auditoria pode trazer para a sua organização? Identifica e correlaciona as falhas das atividades dentro do processo, melhora a qualidade do atendimento, porque quando você identifica erros, falhas, não conformidades, você vai ter que tomar uma atitude para consertá-las. Então você vai ter a melhoria do teu atendimento. Incentiva a participação dos colaboradores. Uma coisa que tem que ter em mente que a auditoria ela não é punitiva, muito pelo contrário, ela é colaborativa. Ela vai aumentar e melhorar a performance dos seus profissionais ou dos seus colaboradores. E vai incentivar e vai envolver todos os seus profissionais e seus colaboradores dentro do processo para que haja uma melhoria efetiva para a organização. Crescimento financeiro sustentável. O que seria isso? Vamos imaginar, se você ouve que uma determinada unidade tem um atendimento rápido, eficiente, eficaz, é humanizado, você vai procurar essa unidade para atendimento, no seu caso. Então você vai ter um crescimento financeiro, porque você vai ter mais pessoas utilizando o seu serviço. E possibilita a avaliação dos serviços prestados. Então eu vou ter como interagir com o meu público, com os meus colaboradores, com os meus clientes externos e internos, para poder avaliar como um todo essa ação, essa atitude, esse movimento desse processo. Princípios da gestão hospitalar. Quando nós falamos de princípios, é aquilo que dá sustentabilidade, são os pilares de um determinado item, um determinado assunto, de uma determinada organização.
Quando a gente fala o que que é princípio, é aquilo nós podemos reportar à nossa vida pessoal. Quais são os seus valores, os seus princípios pessoais? Ética, moral, fidelidade, lealdade. Então, os princípios da gestão hospitalar. Primeiro, são os recursos e insumos. Recursos materiais e humanos e os insumos que você necessita para que a sua organização funcione. Quando nós precisamos efetivamente lidar com recursos e insumos, precisamos dizer que nós temos que ter recursos suficientes, materiais e humanos para prestar a assistência que nós nos determinamos ou que nós pregoamos que nós vamos utilizar, que nós vamos oferecer a uma população. Capital humano é a gestão dos recursos humanos. Quando nós falamos de gestão de recursos humanos, nós não estamos falando de contratação de funcionário. Nós estamos falando de gestão. É olhar pela pessoa, é olhar pelo funcionário que faz parte do contexto da sua instituição. Nós vamos ver com o decorrer, né, do curso da gestão hospitalar que hoje é considerado o maior capital de uma empresa são seus recursos humanos. É o quanto você investe no seu pessoal, é o quanto eles retornam de melhorias de serviço para você. Então, tratar os recursos humanos e você ter uma gestão propriamente para eles é fundamental para o sucesso da sua organização. Indicadores. Indicadores são medidas, na verdade, que nós vamos utilizar para avaliar a performance ao longo de um tempo. Nós vamos contabilizar efetivamente, comparar o que nós utilizamos, o que nós fazemos, com quem nós achamos que faz tão bem ou melhor que nós. Vamos supor, eu tenho um grupo de alunos. Esse grupo de alunos, a média deles é 9, 10. E tem um outro grupo de alunos que a média é 4, 5. Quando nós compararmos qual é o indicador do grupo B com o grupo A, nós vamos ver que existem metodologias, que existem processos que o grupo A utiliza para alcançar uma boa performance, que o grupo B não utiliza. Então, quando nós unificarmos todos os processos dos dois grupos, nós conseguiríamos ter um indicador de alta performance. Nós estaremos comparando os indicadores do grupo B com o grupo A, vamos atuar com melhorias de processo no grupo B e nós vamos caminhar todos juntos, quer dizer, todos terão como objetivo atingir média 9, média 10. Conhecimento de mercado. Conhecer a lógica do mercado que você está inserido. Você não adianta você querer implantar uma instituição, uma organização, se você não conhece o mercado, a que ele está destinado. Se eu estou no mercado de saúde, quem eu vou atender? Como eu vou atender? Quais são os resultados esperados pela minha clientela nesse mercado? Então, eu tenho que estar sabedor do que é o mercado, como ele está se comportando. Se eu tenho muita oferta, se eu tenho uma procura maior do que a oferta, se eu tenho pouca procura pelo produto que eu estou querendo vender ou querendo ofertar. Então eu tenho que conhecer como que está esse mercado, eu tenho que ter domínio desse mercado. Então eu tenho que me instrumentalizar para poder ter ação efetiva dentro do negócio que eu quero implantar. Visão horizontal. Na área assistencial, depende do sucesso da gestão operacional. Quando a gente fala sobre gestão horizontal, é exatamente o que a palavra está dizendo, é ver o horizonte, é olhar distante. Você não pode fragmentar a sua instituição, a sua organização verticalmente. Então, vamos dizer, dentro da área da saúde, o médico é mais importante que o enfermeiro, que é mais importante que o técnico, que é mais importante que o administrativo. Quando você tem esse olhar dentro da tua organização, você já está fadado ao erro. Você está fadado ao insucesso. Porque se você não encadear no teu horizonte que todos os profissionais, que todos os materiais, que todos os serviços têm que estar sendo vistos pela mesma ótica, isso é, você vê eles como num mesmo horizonte, você não terá sucesso no teu empreendimento. Então o gestor, ele tem que ter
nato dentro dele os 5 princípios da gestão hospitalar: recursos humanos, capital humano, indicadores, conhecimento de mercado e visão horizontal. O gestor que tem esses princípios e ele executa ele em todo momento do seu processo de trabalho, seja ele o mais simples, seja para a compra de um produto como uma caneta, seja como a contratação de uma equipe profissional, seja a compra de um equipamento de última geração, seja a construção de uma unidade de atendimento, ele tem que ter princípio de gestão. Na área da saúde, e aí voltando para uma instituição de saúde, seja um hospital, um ambulatório, um laboratório, qualquer tipo de estrutura organizacional na área da saúde, nós temos efetivamente 2 tipos de auditoria. Uma, a retrospectiva e a concorrente. O que é a retrospectiva? É aquela que ocorre depois do evento ou do fenômeno que aconteceu. Vamos supor, eu sou gestor de uma unidade hospitalar e eu vou fazer a auditoria do prontuário de um determinado paciente ou dos pacientes que foram internados para um determinado procedimento ou que foram internados num determinado período. Então, eu vou pegar todos os prontuários que já estão encerrados, isso é, os pacientes já tiveram alta, e eu vou montar um checklist, eu vou montar uma verificação efetiva de como ocorreu aquele fenômeno que eu quero estudar. Vamos supor, eu quero estudar o tempo de internação de uma determinada patologia para os diversos casos ou diversos pacientes que internaram. Então, eu vou analisar naquele foco tempo de internação no exame ou no procedimento que foi elegido para analisar como que ele ocorreu. Se eu tenho um procedimento que ocorreu num tempo menor, num tempo maior, quais foram os fatores, né, que estiveram entre esse menor e esse maior? Isso vai me gerar indicadores, análises críticas e provocar melhorias de processo dentro do meu processo atual. E a concorrente é aquela que ocorre durante uma execução do processo. Sem apologias à política, vamos dizer, nós estamos hoje passando por essa situação da pandemia do Covid-19 e está sendo feito levantamentos com relação à aplicação dos recursos para a montagem dos hospitais de campanha. Então, é um processo que está em curso, mas está sendo feito levantamentos da aplicação financeira para a construção desses hospitais. Então, essa auditoria está levando ao Ministério Público a encontrar falhas no processo e solicitar explicações para correções futuras. Ok? E dentro das modalidades dos tipos de auditoria, nós temos auditoria preventiva. O que é uma auditoria preventiva? É aquela auditoria em que você vai fazer para que não haja erros ou não haja não conformidades durante a construção ou a execução do processo. Nós vamos fazer como se fosse um teste piloto. Nós teremos a padronização de uma ação, ou de um trabalho, ou de uma operação, ou de um processo. Nós vamos simular como que acontece esse processo e vamos avaliar as falhas. Isso acontece muito quando nós estamos fazendo protótipos, principalmente na área da indústria. Então, você faz um protótipo, você analisa como que ele está sendo funcionando, vê as correções que têm que ser feitas, justifica, discute, novamente analisa e justifica e conserta, melhora o processo e depois você coloca o protótipo no mercado. Então, esse é como se fosse um teste piloto. A auditoria operacional é diretamente sobre as rotinas operacionais da assistência. Nós temos um leque de rotinas que acontecem dentro de uma unidade hospitalar. Ela está diretamente ligada ao trabalho da equipe. Eu tenho colaboradores dentro da instituição que executam uma tarefa que é voltada para a assistência. Nós devemos fazer com que esse indivíduo esteja sendo avaliado dentro da execução do seu processo. Então, eu vou estar avaliando documentalmente, mediante a um padrão a ser seguido, como está acontecendo esse processo.
Então, eu vou avaliar a performance da minha instituição, a performance do meu setor, a performance do meu colaborador e propor melhorias caso identifique não conformidades. E a auditoria analítica, né, é aquela auditoria que você, na verdade, soma a preventiva com a operacional. É onde você tem uma análise detalhada de todo o processo. Vamos supor, eu tenho uma instituição que faz determinado tipo de atendimento, determinado tipo de assistência, e eu quero melhorar o processo desse atendimento. Mas nessa melhoria de processo, inclui a aquisição de equipamentos ou é, novos métodos de atendimento. Então, eu vou estar analisando o que eu tenho de processo hoje, somando o que eu pretendo fazer e analisando esse contexto, né, como se ele tivesse sido implantado. Vou avaliar, vou rever todas as normas, vou ver todos os processos, todos os procedimentos, e aí sim eu vou ter os indicadores que vão me nortear para a melhoria desse processo, do que já existe, do que eu já executo, e também melhorias para o processo que ainda vou implantar. Vamos falar no item 4 sobre o ciclo PDCA e as melhorias de processo. PDCA é uma sigla que significa uma ferramenta de gestão que é extremamente utilizada, mundialmente utilizada, para você promover a melhoria dos seus processos. E ela tem 4 ações efetivamente, que nós chamamos do P, né, que é o plan, de planejar, do fazer, check, checar, e act, agir. É onde nós falamos que é o PDCA, que na verdade é um ciclo. Você tem o planejamento efetivo do que você faz. Você tem que planejar todas as suas ações, você tem que ter visão do que você pretende fazer. O do é o efetivar o que você planejou. É você realizar o planejamento de acordo com o que foi proposto inicialmente no teu processo. E o check é você checar se tudo que você fez está de acordo com o planejamento inicial. Tudo aquilo que você se propôs a fazer no planejamento, que está descrito, você realizou e se isso realmente teve algum, alguma mudança no seu modus operandi ou na sua forma de trabalhar. E o agir, quando eu identifico se eu tenho falhas nesse processo, que pode ser falhas no planejamento, que pode ser falhas na execução e pode também ser falhas quando você checa o seu processo. Então, esse act, que é o agir, é quando você vai propor melhorias efetivamente dentro desse ciclo do PDCA ou dentro do seu processo de trabalho. É o que vai te dar o retrato de como você efetivamente está agindo com a sua instituição, como que você está melhorando os seus processos efetivamente. O planejamento, a padronização e a documentação são práticas importantes, assim como medições precisas. O que eu quero dizer é que o planejamento ele tem que ser fechado, ele tem que ser real, ele tem que estar baseado nos princípios da auditoria, a padronização, como efetivamente você vai executar esse processo. A documentação, você tem que escrever, você tem que documentar todos os seus passos dentro desse processo. E tão importante quanto esse processo é você medir. É o quanto de falha ou de acertos, comparando com o que você tem como padrão, você teve ou não. Você errou, você teve não conformidade, você acertou, você teve assertivas. Como que está a sua performance mediante a um padrão que você vai eleger. Eu vou demonstrar para vocês uma forma mais didática, né, do que é o ciclo de PDCA. E nós temos que ter como definição que se inicia uma meta a ser atingida. Nós temos que alcançar alguma coisa proposta. E como que se nós nos comportamos dentro desse ciclo do PDCA? Inicialmente, nós temos aqui a primeira parte, que é o planejar.
que é onde define o trabalho a ser realizado. O que nós vamos identificar? Nós vamos localizar o problema e estabelecer metas. Um exemplo, vamos dizer que você está numa instituição onde a sua queixa recorrente é atraso na entrega de exames, vamos supor, né, que o cliente chega na unidade e o exame dele ainda não está pronto. Então, identificamos um problema. E nós vamos analisar esse problema e estabelecer metas. Nós vamos nos comparar ou nós vamos nos direcionar a quem nós temos como referência. Digamos que um determinado exame ele tem que ser liberado em 2 dias após a coleta, ou 48 horas. Então, nós vamos estabelecer a meta que nós vamos liberar determinado exame realizado em 48 horas. Nós vamos analisar esse processo. O que acontece quando eu tenho um indivíduo que chega à minha unidade para realizar um exame, como que ele é recebido, como é que é realizado o exame, como que é feito o laudo e como que ele é liberado. É um exemplo. E aí nós vamos identificar dentro desse processo os nós. O que faz eu ter uma liberação desse exame além de 48 horas, já que eu me propus a liberar ele em 48 horas. E vamos estabelecer um plano de ação. Vamos supor que nós identificamos que dentro desse processo que nós levantamos os problemas, nós identificamos que nós estamos marcando um número maior de exame do que a nossa capacidade instalada em realizar. Então, nós temos que ter um processo de trabalho reescrito, reestruturado, discutido com todos os envolvidos no processo, e aí onde nós falamos da visão horizontal. Nós temos que discutir com o cliente, nós temos que discutir com o colaborador do atendimento, nós temos que discutir com o colaborador que executa, com ou o profissional que faz o laudo, nós temos que discutir com quem disponibiliza e com quem entrega. Então, nós vamos estabelecer um plano de ação para ter resolução desse problema. E aí nós traçamos, nós identificamos com as não conformidades e nós vamos traçar um plano. Vamos dar um exemplo. Nós identificamos que nós estamos marcando mais exames do que a nossa capacidade instalada. Nós temos que discutir se nós queremos continuar fazendo o mesmo número de exames ou se nós queremos diminuir o número de exames. O que foi determinado, não importa a instituição, nós temos que ver a questão financeira, a questão de atendimento, a oferta do mercado, a procura. Enfim, nós temos que analisar o cenário para poder definir o nosso processo de melhoria. Feito isso, nós vamos determinar o que será feito em cada etapa, cada área que nós identificamos como não conformidade. E aí nós vamos treinar os envolvidos numa nova metodologia de trabalho, uma melhoria desse processo. Feito isso, todos treinados, toda a equipe ciente do seu papel dentro desse processo, nós vamos executar o plano que foi planejado, treinado e agora acordado com a força de trabalho. Como é um ciclo, isso aqui é vivo, é constante, ele acontece efetivamente, nós vamos checar como está acontecendo esse processo. É uma avaliação do trabalho que está sendo realizado, da execução do plano que foi feito nessa etapa. Nós vamos verificar se todas as metas, se todas as orientações, se todas as não conformidades que foram identificadas passaram a ser executadas de forma diferente. Nós vamos criar um processo sistemático que deve ser implantado de praxe na empresa. Você planeja, você executa, você checa. Se não descobrir o porquê e definir o novo método, nós podemos checar nessa etapa em que o planejamento que nós discutimos tinha uma outra variante que não foi identificada. Vamos supor que a unidade
é a única unidade numa determinada região adstrita que oferece o teu exame. Então, se você optou por reduzir o número de exames a ser executada num determinado período, você vai impactar a assistência, né? Você vai impactar a melhoria da condição da qualidade de vida desse cliente. Então, se descobrir que no planejamento você não contemplou esse horizonte ou essa não conformidade, nós temos que implementar um novo método. Nós temos que padronizar as tarefas e retreinar a equipe. E se não funcionou novamente, tomar ações corretivas. Por exemplo, nós optamos que nós vamos diminuir o número de exames, mas nós estamos observando que continua chegando vários clientes solicitando o exame. O que pode ser essa nova ação corretiva? Possivelmente o investimento na compra de um equipamento, o investimento na aquisição de nova tecnologia, o investimento em recursos humanos, aumentar o quadro de recursos humanos. Isso volta para um planejamento e é onde nós estaremos novamente dentro desse processo que nós exemplificamos, que é hipotético, é como que o ciclo do PDCA funciona. Eu espero que vocês tenham entendido e junto com o material, com o conteúdo que está disponível para vocês, vocês consigam ter uma análise maior. E outra coisa, não é simples, é bastante complexo quando você faz um ciclo PDCA. Eu sugiro que a bibliografia que está sendo indicada para vocês no final da unidade seja revisto, ok? Vantagem do PDCA. Quando uma organização ela se propõe a ter melhoria dos seus processos, aumentar o seu aporte financeiro, aumentar a sua carta de clientes, ter uma equipe, colaboradores mais bem treinados para ser atraente ao mercado, nós temos que utilizar de algumas ferramentas de qualidade. A auditoria é uma delas e o ciclo do PDCA, ela pode direcionar para essa melhoria efetiva do que você procura como destaque dentro do mercado. E quais são essas vantagens especificamente quando você usa o PDCA? É o aperfeiçoamento constante dos resultados dos processos. Quando você tem análise de todos os seus processos, que seja com a ferramenta PDCA, você vai ter avaliação constante dela. Diminui a margem de erro na decisão tomada. Quando eu tenho resultados, indicadores, quando eu tenho processos bem estabelecidos e acompanhados, a diminuição dos erros na minha tomada de decisão como gestor serão muito menores, porque eu terei dados mais palpáveis, mais reais para a tomada de decisão. Aumento da motivação da equipe em alcançar metas estabelecidas através de um processo produtivo racional. Quando você envolve a sua força de trabalho e mostra o quanto ela é importante dentro do processo macro da tua organização, você envolve e você encanta o teu colaborador a melhorar cada vez mais, porque ele vai ser treinado, ele vai ser instrumentalizado, você vai dar recursos para ele melhorar o seu processo de trabalho. Aumento da produtividade através do maior controle da relação objetivo e resultado alcançado. Isso é óbvio, se você tem um aumento da tua produção com qualidade, com controle, você vai ter os seus objetivos e o resultado alcançado muito mais rápido, com muito mais eficiência. Aumento da competitividade com o desenvolvimento de uma base de dados sólida. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em aumento da competitividade, é quando eu me torno melhor no mercado. É quando eu digo, eu quero fazer a melhor. Vamos usar um exemplo mais comum entre nós. Eu quero fazer a melhor obra, o melhor apartamento do Rio de Janeiro. Com o desenvolvimento de uma base sólida, se você tem estrutura, se você discute, se você analisa seus processos, se você se compara com quem é melhor do que você, se você tem análise dos seus processos, você vai conseguir fazer o melhor apartamento do Rio de Janeiro. Porque você, na verdade, vai analisar o mercado na ótica do que há de melhor. E você vai melhorar na sua organização,
tentando ou fazendo chegar o melhor que existe no mercado para você ser efetivamente o melhor no mercado. Economia de recurso. Existem algumas pessoas que falam que a economia de recurso ela não é efetiva quando você implanta qualidade. Muito pelo contrário. Já está mais do que provado que você reduz desperdício, você diminui a rotatividade de força de trabalho, você tem uma melhor performance dos seus equipamentos, porque você tem equipe treinada, equipe sendo conscientizada do seu trabalho, você melhorando os seus processos, você auditando os seus processos, você vai ter melhor aproveitamento de toda a sua força de trabalho, de toda a sua estrutura organizacional. Sistema de resultados. Quando você tem metas a atingir, que são palpáveis, estudadas, analisadas, planejadas, você tem uma sistematização dos seus resultados. Você tem sempre a melhoria do seu processo e, consequentemente, melhor performance. Você vai cada vez estar melhorando mais ainda dentro do que é o teu mercado. Solução de problemas. Você mais rapidamente identifica a não conformidade dentro do seu processo. Quando você faz essa análise contínua, ou você faz uma análise antes de você implantar um processo, você vai ter a solução do problema. Você identifica o problema mais rápido e você analisa ele efetivamente mais rápido. Porém, pelo outro lado, se você não tiver cuidado, se você não tiver habilidade no teu processo de trabalho, o que pode acontecer é que o PDCA poderá se tornar desvantajoso para a sua organização. Então, quais são os itens que você tem que estar atento para você não ter desvantagem com esse processo? Primeiro, implantação do PDCA sem planejamento, né? Isso é óbvio. Se você não planeja o que você quer melhorar ou o que você quer implantar, você vai se perder no caminho. Você não vai saber quais são os passos que você tem que dar para poder atingir aquilo que você quer como objetivo. Parar com a utilização de metodologia após complementar o primeiro ciclo. Por exemplo, tem pessoas que implantam o ciclo de PDCA por causa de um foco de um determinado problema ou de uma não conformidade. E aí ele consegue, naquele momento, identificar uma não conformidade, planejar a sua mudança, fazer com que a estrutura modifique, verifica se ela realmente modificou, porém ele não continua a análise desse processo continuamente. Hoje eu posso ter um processo sendo executado muito bem planejado, mas se eu tiver, vamos supor, eu ofereço um determinado exame para um leque de clientes. E num determinado momento, um desses meus clientes, por uma necessidade legal ou por uma necessidade de mercado, ele modifica a solicitação desse processo. E aí eu passo não a entender ou atender que ele modificou o processo dele e que eu tenho que modificar o meu para atender o meu cliente. Então, eu passo a impactar o atendimento desse meu cliente, que era potencial, e passo a não atender mais essa clientela. Então, eu diminuo efetivamente a minha oferta de serviço, porque eu tenho um cliente que ele tem agora uma nova característica, ou por necessidade da própria empresa, ou do grupo, ou a necessidade legal que essa instituição se adequou. Então, eu tenho que estar rodando esse ciclo frequentemente. Não corrigir problemas identificados. Vamos dizer que eu fiz o treinamento, dentro do meu planejamento, é treinar a equipe para uma determinada ação. E eu tenho um indivíduo da minha equipe que não consegue acompanhar esse treinamento ou o desenvolvimento desse processo. Se eu não modifico a capacidade desse indivíduo de operar conforme o determinado, eu tenho que adequar essa inabilidade dele. Porque ele pode, num determinado momento, não atender à necessidade do que foi planejado. Entenderam? Fazer e não conferir os dados coletados. Se eu estou rodando um ciclo, se eu estou coletando dados, analisando dados, e eu
não confiro efetivamente se eles têm correlações, se eles são coerentes, se eles não são, eu vou estar perdendo o controle do meu processo. Se eu não tenho domínio de determinada metodologia, por exemplo, eu não domino o que é PDCA, como que eu inicio ele, como que efetivamente eu apresento como uma ferramenta de gestão. Se eu não tenho domínio dela, eu não vou ter condições de internalizar esses conceitos, esses princípios e efetivamente colocar em prática o que está sendo proposto nesse processo. Não ter profissionais qualificados para operacionalizar o PDCA. Está ligado com o anterior. Se eu não tenho domínio da tecnologia, se eu não tenho profissionais qualificados, eu vou ter perda de tempo, eu vou ter perda de recurso, porque eu não tenho como operacionalizar, eu não tenho quem toque esse projeto, eu não tenho quem faça efetivamente acontecer o que é importante para a minha instituição. Vamos falar sobre melhorias de processo. Mas antes da gente falar sobre melhorias, nós temos que definir, ou pelo menos falar o que é um processo. Processo, como está descrito aqui por Hammer e Champagne, é um conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestrutura, regras e transformações que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos produtos e ou serviços. Trocando em miúdos, ou de uma forma mais simplista, é um conjunto de coisas que você tem que fazer para entregar algo a alguém. Vamos supor, você tem uma fábrica de bolo. Qual é o teu produto? É bolo. Qual é o teu processo? Fazer bolo. Mas para fazer bolo, existem outros N processos que a sua empresa precisa. Por exemplo, quando você compra os produtos para fazer o bolo, quando você compra os equipamentos, os maquinários para fazer o bolo, quando você contrata pessoas capacitadas para fazer bolo, quando você expõe o seu produto, ou você faz o marketing do seu produto, ou você faz a propaganda do seu produto, e efetivamente a venda do seu produto. Então, processo é quando você tem um produto que você entrega a alguém, a um cliente. Esse cliente pode ser para quem está dentro da sua organização, ou pode ser um cliente que está fora da sua organização. E aí nós vamos falar de que é melhorias de processos, né? Uma definição é análise do processo atual para detecção de atividades que podem ser melhoradas, como ineficiências e gargalos, com o objetivo de definir suas metas e objetivos, o fluxo de trabalho, controles e integração com outros processos, para que ele possa contribuir de forma significativa na entrega de valor ao cliente final. Vamos reduzir isso aí, vamos falar de uma forma mais clara. É como eu faço o bolo com melhor qualidade. Eu quero entregar para o meu cliente o melhor bolo que ele possa ter comido na vida dele. Então, eu vou ter que analisar tudo que eu faço, desde a compra do material, desde a localização da minha loja, desde os empregados ou funcionários ou colaboradores que você tenha, a forma de apresentação, a divulgação do meu produto ser a melhor possível para encantar o meu cliente. Então, eu tenho que ter ações em todos esses processos para me entregar para o meu cliente e ele ser fiel a mim em comprar bolo sempre. Isso vai melhorar a autoestima dos meus funcionários, isso vai melhorar a minha organização, isso vai melhorar a minha condição financeira e isso vai retornar exatamente para o meu processo de trabalho, que é fazer o melhor bolo da melhor fábrica de bolos que eu possa ter. Entenderam? E como que a gente começa uma melhoria de processo? Né? Como é que isso acontece? Primeiro é análise. Lembra do PDCA? A análise é o planejamento. Entender os processos atuais e como eles funcionam, sem nenhuma maquiagem ou tentativa de engano. Ah, eu quero fazer o melhor bolo, mas eu não compro a melhor farinha, porque eu quero economizar.
a farinha que me dá o melhor bolo é a mais cara, mas eu quero comprar farinha mais barata porque eu vou ganhar. Será que vai ganhar? A modelagem. A modelagem é PD, né? PDCA. Então, nós temos o planejamento, nós temos o do, fazer. Discutir a melhor forma de realizar o processo. Como é que eu vou comprar a melhor farinha? Como que eu vou saber qual é a melhor farinha? Quem eu vou solicitar para me ajudar nesse processo? Como que eu compro esse processo? Quem compra a farinha para mim? Então, é o fazer. A execução, né? É colocar em ação o que foi discutido. É fazer conferindo. É fazer tomando conta. Comprei a melhor farinha, a melhor manteiga, tem a batedeira melhor do mercado. O meu funcionário que faz é uma pessoa habilitada, ele tem um curso de confeiteiro, de fazer bolo, de fazer pão, ele sabe o que ele está fazendo, ou é a pessoa que trabalhava para mim na minha casa e aí eu boto lá para fazer bolo, que eventualmente fazia um bolo, ou eu vou escolher um profissional que sempre fez bolo. Então, é colocar em ação aquilo que foi discutido. E a padronização é submeter um processo a um determinado modelo ou método, que são os indicadores que eu falei para você. Eu estou comprando a melhor farinha, eu estou comprando a melhor manteiga. O meu funcionário é aquele que foi formado por uma escola em onde ele realmente aprendeu a fazer. É você ter o ciclo do PDCA dentro do processo de melhoria efetivamente. É você estar apresentando um produto de qualidade aonde você se colocou como qualidade na construção de todo esse planejamento, de todo esse processo. Auditoria como ferramenta de gestão. Como a gente já veio falando, e vocês já podem ter percebido o quanto é importante a auditoria dentro de uma instituição, né? Como que você processa a auditoria como uma ferramenta da gestão. O processo de auditoria como ferramenta de qualidade, avaliação e controle em saúde constitui instrumentos fundamentais de monitoramento das políticas de saúde para a redefinição dos objetivos da instituição e realocação de recursos e a readequação de ações. O processo saúde, principalmente no nosso país, é um processo extremamente dinâmico. A todo momento nós temos ofertas de serviço. A área da saúde é uma das áreas que, em termos de tecnologia, mais cresce do que qualquer outro processo. A gente só não está comparado com o processo farmacêutico especificamente, porque o processo farmacêutico todo dia tem uma droga nova aparecendo no mercado. E o processo de auditoria na área da saúde como um todo é um momento cíclico de mudanças contínuas e constantes. Por quê? Nós temos doenças novas aparecendo, nós temos medicamentos aparecendo, nós temos técnicas de análise de doenças aparecendo, nós temos novas formas de tratamento, diagnóstico, enfim, nós temos um mundo de mudanças contínuas que é a área da saúde. Então, a auditoria dentro dos seus processos, ela vai te atualizar, ela vai fazer com que você esteja dentro do mercado que você se propôs, atuando efetivamente com qualidade e atendendo à demanda do mercado. Se você não está atento para isso, o que pode acontecer é que você fique à margem desse mercado, porque você não está acompanhando a evolução, você não está melhorando seus processos, você não está rodando ciclos de avaliação dos seus processos e melhorando continuamente os seus processos. E nós temos que ver o seguinte: a auditoria ela é uma estrutura independente. Ela é uma estrutura de assessoria do gestor, da alta gerência, da alta gestão de uma determinada instituição. É ela que vai trazer para a gestão subsídios para a tomada de decisão. Para onde que essa gestão, para onde esse grupo de gestores vão direcionar o seu trabalho, vão direcionar o seu mercado, vão direcionar o seu produto. Então, a auditoria ela tem que estar focada, ela tem que estar analisando todos os processos institucionais, sejam administrativos, sejam operacionais, sejam assistenciais, sejam especializados. De uma forma geral,
A tomada de decisão e os caminhos que uma instituição vai seguir está intimamente relacionado com a auditoria, né? O planejamento institucional, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, ela necessita de subsídios fiéis, leais, reais, para serem modificados, né? Esse planejamento institucional, ele vai trazer a sobrevivência da instituição, do emprego, do atendimento, da participação do mercado. Então, a auditoria é uma ferramenta imprescindível dentro de qualquer organização. Nesse item, nós vamos falar sobre processo de gestão de risco. Para algumas pessoas que talvez nunca tenham tido contato com essa fala, né, ou com essa definição, gestão de risco, vai se colocar do tipo, como risco? Como é que eu vou prever o que vai acontecer? Que é essa efetivamente a definição. Gestão de risco é prever o que vai acontecer e que pode causar danos à sua instituição. A gestão de riscos corporativos possibilita aos gestores tratar com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor. Parece meio redundante, parece meio maluco, onde as pessoas falam assim, mas como é que eu vou prever um risco na área da saúde? Exatamente isso que é o papel do gestor. É ele estar à frente da sua realidade atual. É ele estar analisando o cenário em que ele está inserido. Como eu falei lá no início, você tem que saber aonde você está inserido. Você tem que saber qual o mercado que você quer dominar, vamos dizer assim, ou o mercado que você quer participar. Então, quando você tem conhecimento do seu mercado, você tem condições de analisar as possibilidades de riscos. E o que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo prático do que é gestão de risco. Vamos dizer que o governo brasileiro, sem apologias políticas, por favor, tivesse ouvido ou tivesse levado em consideração o cenário mundial da disseminação da pandemia Covid-19. Em dezembro, já se falava da pandemia na China. Se os países europeus, não vamos particularizar o Brasil, porque senão vão dizer que eu estou sendo partidário. Se os países europeus ou outros países, como os Estados Unidos, Brasil, Argentina, enfim, tivessem observado e analisado o risco que era acontecer no Brasil ou em qualquer outro país o que acontecia na China, provavelmente o país teria se estruturado anteriormente à crise que está hoje no país. Vamos supor, se tivesse tido de imediato, provavelmente, a determinação de isolamento ou a restrição de circulação ou um processo de diminuição de contatos, será que nós teríamos tido esse aumento na curva de pessoas que faleceram? Será que se nós tivéssemos analisado o cenário do mercado que nós estávamos inserido, que é a saúde, se tivéssemos tomado algumas decisões ou tivéssemos analisado algumas possibilidades e a melhoria de um processo, nós teríamos perdido tantas vidas? Ou nós teríamos tido um contágio tão efetivo? Vamos supor, quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas porque não tinha respirador suficiente para dar suporte respiratório? Não sabemos efetivamente ainda esse número. Mas vamos supor que muito antes dos Estados Unidos ser atingido, ou quando a pandemia se tornou incontrolável na Itália, se o Brasil tivesse adquirido os respiradores ou tivesse mantido suas unidades hospitalares efetivamente em uso, efetivamente pronta para serem utilizadas, será que nós não teríamos diminuído o número de mortes? Então, isso é prever o risco aonde nós estamos.
Vamos dar um exemplo que não leve a uma análise política. Vamos voltar à questão da fábrica de bolos. Vamos dizer que eu queira montar uma fábrica de bolo num determinado bairro do Rio de Janeiro. E eu não analiso o mercado. E aí eu alugo uma loja, compro equipamento, contrato pessoal, os insumos, faço obras e começo a fazer bolos. E aí, quando eu abro a loja no meu primeiro dia, eu vejo que do outro lado da rua tem uma Vó Alzira, que já é um nome no mercado. E aí eu vejo que na esquina tem uma padaria que tem 30 anos no bairro e que tradicionalmente as pessoas do bairro a procuram para comprar bolo, porque o bolo de lá é de melhor qualidade. São mais bem confeitados, são mais saborosos, são mais apresentáveis e tem um custo mais barato, menor, porque é uma instituição que já está há muito tempo, já conhece o mercado e ela tem condição de baratear o seu produto. E eu que estou abrindo hoje, com todo o investimento que eu fiz, eu não posso ter concorrência de valor. Isso é analisar o risco. Isso é você saber aonde você está botando o seu pé. E quando você botar o pé, como você vai colocar. Então, a análise e gestão de risco é uma necessidade imperiosa do gestor. Ele tem que saber qual o mercado que ele está inserido, como que o mercado está se comportando, o que tem aparecido de novo no mercado e como ele vai acompanhar, né, a evolução desse mercado. Então, isso que é fazer gestão de risco, é o prever. Vocês estão vendo aqui um quadrinho que futuramente nós vamos estudar isso dentro do curso, que são riscos, fatores internos, fatores externos, aqui os pontos fortes e os pontos fracos. Isso aqui está relacionado com a sua instituição. Quais são os pontos fortes da minha instituição? Eu tenho uma excelente cozinheira, eu tenho uma excelente boleira. Qual é o ponto fraco? Eu escolhi o local errado da minha loja. Quais são os fatores internos que são controláveis? A minha boleira está comigo há 30 anos e o meu fator interno é que eu pago um bom salário para ela, então isso é uma força. E quais são os fatores externos, né, que me trazem como ponto forte? Vamos dizer que a minha loja está a 2 quarteirões da Vó Alzira. Então, um fator externo e uma oportunidade que eu analisei no mercado de ter uma loja de bolos nesse bairro. Qual é a minha fraqueza, o meu ponto fraco? Digamos que a minha rua é uma rua extremamente residencial, ela não é comercial, aonde eu quero colocar meu ponto. Será que essa fraqueza ou esse ponto fraco, eu não preciso mudar o local de onde eu vou colocar a minha loja? Ou então, os equipamentos que eu estou utilizando são equipamentos domésticos, não são industriais, não são equipamentos de alta performance. Como é que eu posso fazer isso? E a ameaça, que seria um ponto fraco e seria também uma coisa que eu não controlo. Vamos dizer que o mercado de bolos está extremamente em expansão e aí eu tenho uma rede, a Cúfora, por exemplo, que é uma rede é uma doceria, monta na esquina da minha loja uma nova loja da Cúfora. Então eu tenho que analisar essa ameaça para o meu negócio. O que eu vou ter que fazer para atender todas essas situações que a minha empresa ou a minha organização está envolvida? Entenderam a importância de você estar efetivamente dentro do seu contexto, você ter domínio do seu negócio, do seu mercado, você analisar o que é risco e o que não é risco para você nesse momento? Como eu falei anteriormente, quando você reconhece o seu mercado, a sua instituição, quando você sabe o que você vai entregar ao seu cliente, qual é o produto que você está gerando, quando você tem um estudo bem definido do que é risco para você, para a sua instituição, isso você pode reverter como benefício para você. Por exemplo,
A probabilidade e impacto de possíveis riscos na organização. Eu vou abrir a minha casa, loja de bolo, mas tem uma padaria tradicional na esquina. Qual é o risco que ela pode correr? De repente, eu vou fazer um tipo de bolo que ele não faz. Então, é analisar o risco ou a probabilidade do meu produto. Decisões estratégicas bem fundamentadas. É o que eu falei, conhecer o mercado. A padaria da esquina, que tem 30 anos de história, ela não produz, a massa do bolo dela não é gostosa, não é aprazível. Então, eu tenho aonde definir qual vai ser o meu processo de estratégia. Eu vou falar da massa do meu bolo. Processos de mudança bem-sucedidos. Não dá para mudar de uma hora para outra e achar que tudo vai resolver. O processo de mudança, se eu vou deixar de fazer um produto com uma característica e passar para outra, eu tenho que analisar se ele vai ser bem-sucedido, se ele vai ter aceitabilidade no mercado. Aumento da eficiência operacional. Eu tenho que ter meu melhor funcionário, o mais bem remunerado do mercado, porque ele nunca vai querer me deixar. Essa é uma realidade. Eu vou ter que investir no meu grupo. Redução do custo capital. A redução do custo não significa você diminuir investimento. Você tem que ter redução do seu custo de capital para você ter um produto de alta qualidade. Relatórios financeiros mais precisos. Você tem que saber realmente quanto que você está gastando na tua organização para você ter seu sucesso. Não adianta você gastar tudo que você ganha, ter um excelente produto no mercado, mas você falir porque você não tem como bancar ou como efetivamente estar sustentando o teu processo. Vantagem competitiva, você tem que saber como que você vai competir com esse indivíduo, aonde que o teu concorrente está, como ele está atuando. Melhoria da percepção da organização. Você tem que perceber quais são os nós da tua organização, aonde pode ter o risco, né, de não sucesso, ou você identificar as não conformidades efetivas quando o teu processo está em jogo. Melhor presença de mercado. E no caso da organização de serviço público, aprimoramento no apoio político e comunitário. Quando você está voltado para o serviço público, você tem que ter uma instituição forte. Por que nós ouvimos que alguns hospitais, algumas unidades de tratamento, alguns postos de saúde, eles estão bem no mercado, eles atendem bem, e é serviço público? Por quê? Porque o gestor dessas organizações está atenta ao aprimoramento do seu pessoal, ao momento político, aonde ele está inserido como comunidade, o que ele pode trazer de produtos e agregar valores para a própria instituição pública. Então, essa é a questão dentro do serviço público. Você não tem a questão financeira, efetivamente, dinheiro em caixa, digamos assim. Mas você tem efetivamente a melhoria dos serviços para a população. Esse é seu dinheiro em caixa. Vamos falar das etapas e atividades da gestão de risco. Primeiro, vamos estabelecer se o contexto é externo ou interno. Se o risco ele está internamente, quer dizer, é dentro da sua instituição, esse risco é provocado por processos que está dentro da sua instituição, que você tem ação direta. Ou se ele é externo, se ele está ligado a fatores que a sua instituição, a sua organização está inserida, que não efetivamente você tem ação direta sobre eles, mas você pode identificar, analisar e contornar os impactos dentro da sua instituição. A identificação de riscos, né, é um processo de busca, de reconhecimento. O que é o risco interno e externo? O que pode abalar a minha estrutura organizacional? Como que eu vou relacionar com as minhas áreas de atuação? O que eu vou fazer para neutralizar isso? A organização, ela tem controle ou não desses eventos que estão ocorrendo externamente? E internamente, nós temos que saber como analisar. Se a organização é sua, se você é o gestor da sua organização, você fazendo uma análise de todos os seus processos, você vai saber o que é risco para você.
porque você vai ter a contribuição efetiva e a análise daqueles resultados que você espera e não obtém. A análise de risco envolve uma apreciação de causas e as fontes do risco. Eu identifiquei que a minha gestão de risco aponta para um problema interno na minha produção de bolo, que é o fornecimento de farinha. E aí eu identifico que o meu comprador está comprando pelo menor preço, não pela melhor qualidade que eu identifiquei. Então, a avaliação desse risco vai ser resultante do produto final. Eu não vou ter um bolo de boa qualidade. Se eu quero ganhar a clientela do bairro que eu estou com um bolo com a massa de melhor qualidade e a farinha não é de boa qualidade, eu não vou ter um produto final. Então, assim, o risco tem que ser analisado efetivamente dentro da sua causa, como que ele acontece. E a avaliação do risco é para tentar entender ou verificar como que você vai neutralizar esse risco. Você tem que avaliar. Essa farinha, ela não é de boa qualidade, mas ela interfere no resultado final? Todos continuam comprando? Eu estou economizando? É leal? Não é? É fidedigno o que eu quero fazer? Então, você tem que avaliar qual é esse risco. Se você vai perder a clientela, se você não vai. Tratamento do risco. A farinha, vamos trocar. No padrão que eu designei como qualidade, eu compro a farinha XY. E é essa farinha que nós vamos utilizar. Se houver algum processo que a farinha deixe de ter a mesma qualidade, eu tenho que avaliar com o meu produto final. E identificar que a farinha mudou a qualidade dela. E procurar no mercado novo fornecedor, novo produto que esteja alinhado com a minha filosofia, com o que eu quero apresentar para a minha clientela. Comunicação e consulta. Quando a gente fala, é informar as pessoas a modificação do que foi acontecido, né? Do como você identificou o processo, a falha, o risco, e como que você quer contornar esse risco. Efetivamente, comunicação e consulta é a alma de você mudar o teu processo sem causar traumas ou perdas na sua produção. Quando você consulta, aquele menor colaborador, o indivíduo que talvez carregue ou estoque a farinha, ele vai dizer para você: estamos estocando a farinha num ambiente que não é adequado, lá é muito frio, ou então lá é muito quente. Você continua comprando um bom produto, mas a consulta, aquele indivíduo que faz o estoque para você, é fundamental para a sua tomada de decisão, para melhorar mais ainda o seu processo e neutralizar o risco que você identificou. Monitoramento e análise crítica. É você analisar criticamente toda a etapa em que você mudou. É você ver se realmente a atitude que você tomou ou as atitudes anteriormente tomadas, elas estão alinhadas com o seu propósito de melhoria, com o seu propósito de eliminação do risco do teu produto ou do atendimento, ou da sua instituição, ou da sua organização. Você tem que apurar efetivamente, avaliar o processo em si, né, apontando as melhorias a serem implantadas. Se você identificou, se você tem que tomar uma atitude. Do caso contrário, você pode ficar à margem do que você se propôs como qualidade. E como que a gente pode classificar o risco? Risco de auditoria é a possibilidade da existência de deficiências materiais no controle e que não são detectadas pelo auditor durante a auditoria. Assim, o risco, ele é inerente à própria ação do teu trabalho. Ele é inerente à produção do seu serviço. E nós temos que identificar isso, pode muitas das vezes, aos olhos do auditor, passar despercebido. Então, a análise dos riscos, a classificação de acordo com o que nós vamos abordar a seguir, traz para você um norte de como tratar esse processo. Quais são os tipos de risco? Risco inerente, de controle e de detecção. O inerente é o risco que se origina dentro da própria empresa, dentro do próprio processo de trabalho. É influenciado pela natureza da empresa, pelo tipo de relações e posição no mercado. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma unidade de saúde
ela está inserida no mercado e ela tem um processo que não está informatizado, vamos dar exemplo, que dá agilidade na entrega de um determinado resultado de exame, de processo, de procedimento, enfim. Então, é um risco que você tem dentro da instituição, que a própria instituição influencia a cometer esse risco. Né? Eu não estou colocando a minha empresa num patamar de evolução tecnológica que o mercado hoje está exigindo. Então, esse seria o risco inerente da própria da instituição. E o de controle consiste na incapacidade do sistema de controle interno de evitar ou detectar oportunamente um erro dentro dos processos de trabalho. Vamos dar um exemplo que provavelmente vai ser um pouco difícil para vocês memorizar, mas vamos dizer que dentro de uma instituição hospitalar haja a preparação de um determinado produto. Esse produto é feito dentro de um ambiente onde existem equipamentos que são de controle. Digamos, talvez você não possa ter ouvido, mas uma capela de fluxo laminar. Eu tenho que preparar determinadas substâncias dentro de uma capela de fluxo laminar, porque é dentro dessa capela que me configura segurança para estar manipulando um determinado produto. E aí, essa capela de fluxo laminar, ela está com defeito e ninguém identificou. E eu continuo processando os produtos dentro dessa capela. Vamos dizer que tenha lá ela teria que estar aspirando X litros por minuto e ela está aspirando menos 2x litros por minuto quando processa a manipulação daquele produto. Isso só vai ser detectado quando houver uma inspeção efetiva. Mas você estava trabalhando com isso anteriormente. Se você não tem processos de controle do uso desse instrumento, desse equipamento, você poderá incorrer nesse risco, que é o de não controlar aquilo que você deveria estar controlando, certo? E o risco de detecção, que nada mais é que o risco e os erros, né, importantes, né? Individualmente ou em conjunto com diversos setores da instituição que não são detectados né, pelas provas substantivas, né, ou provas efetivas. Vamos dizer, a instituição tem um número, a capacidade instalada dela é de estar recebendo um número X de pacientes, e ela continua recebendo pacientes acima do seu limite de capacidade, porque não foi feito um controle interno para identificar qual era a possibilidade dessa capacidade. O de controle de informar a quem está enviando os pacientes para você que ela não tem mais capacidade para estar absorvendo e continua esse ciclo vicioso. Eu não atendo bem, eu não realizo, eu aumento o tempo cada vez maior de entrega do meu exame, mas eu continuo recebendo pacientes. Então, basicamente, esses tipos de risco são, eu coloquei exemplos da área da saúde, que é onde a nossa seara, digamos assim, é o nosso mercado que nós estamos vivenciando. Mas esses riscos, eles são atribuídos e eles podem ser identificados em qualquer estrutura organizacional, seja na montagem de um carro, seja na confecção de bolo, seja dentro de uma instituição de saúde, seja na venda de supermercado. Você tem como identificar esses processos dentro da sua instituição. Bom, meus amigos, nós terminamos a unidade 1. Vamos nos preparar para estudar o conteúdo. Efetivamente, nós não teremos exercício de fixação, até porque nós teremos uma modalidade de avaliação especial para essa disciplina. Vocês vão ver que teremos uma grande oportunidade de aprender aqui os conceitos, né, e todo o conteúdo disciplinar dessa unidade de uma forma bem tranquila, bem fácil, porque o material de apoio que está disponível para vocês vão levar a uma reflexão. E lembrem-se, principalmente,
Aprender é apreender aquilo que nós estamos interessados. Não é decorar. Decorar você esquece no primeiro impacto emocional que você tem, ok? Tirem suas dúvidas, estou à disposição de todos. Um grande abraço, sucesso nos estudos de vocês.